pessoal, como é que vocês estão? Que saudade que eu tava de gravar vídeo por aqui. Eu me chamo Beatriz, sou estudante de medicina do terceiro ano. Agora eu já posso falar isso, as minhas aulas vão voltar, eu vou estar no terceiro ano, então eu já me considero estudante de medicina do terceiro ano. Nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha experiência no ciclo básico da faculdade de medicina, como que foi meu primeiro, meu segundo ano, como que eu estudei durante esse período, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito as pessoas que estão entrando na faculdade agora e também aquelas que vão começar o segundo ano. Eu já quero começar dizendo que no meu primeiro ano da faculdade eu entrei assim, sem nenhuma noção de como seria a faculdade, sem nenhuma noção de como seriam as matérias que a gente ia ter. Eu tava completamente assim, perdida ali no meio de tanta gente. É muita loucura, porque quando a gente entra na faculdade, a gente vê pessoas de várias idades numa mesma sala aprendendo a mesma coisa. Então você olha e você fala assim, meu Deus, eu já me senti meio adulta estudando com outros adultos, sabe? Foi bem estranha a sensação e depois você se acostuma. No ciclo básico, de maneira geral, a gente tem matérias que são matérias mais básicas, como o próprio nome já diz. Mas, por exemplo, biologia molecular, você precisa saber as funções das células. Você vai sair da faculdade, você vai sair do ciclo básico, né? Sabendo as funções de cada organela, sabendo a estrutura de uma célula. E isso é muito importante porque é o básico de tudo, né? Não tem como a gente começar a falar de medicina, você achar que você vai chegar no primeiro ano da faculdade já vendo caso, doença, não é bem isso. Inclusive no ciclo básico a gente viu pouquíssimas doenças, mesmo pouquíssimas, porque não é o foco, né? Algumas coisas que eu fiz no ciclo básico que eu gostei muito, que eu acho que foram muito úteis pra mim, foi atividade extracurricular. A gente aproveita, porque no ciclo básico, como é uma matéria mais básica, apesar de ser básica, é muita coisa. Tipo, são muitos assuntos. Mas aproveita o tempo que você tem livre no ciclo básico pra fazer atividades extracurriculares. Algumas atividades extracurriculares que eu fiz no ciclo básico que eu achei excelente foram projeto de extensão. Na minha faculdade tem um projeto de extensão que eu fiz no primeiro e no segundo ano, então literalmente o ciclo básico todo, que era um projeto de extensão de inglês para médicos. Então era toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tinha que estar lá no anfiteatro do nosso bloco da medicina, e a professora era uma fofa e ela dava algumas aulas pra gente sobre palavras em inglês, sabe? No primeiro ano foi uma aula mais gramatical pra galera que não sabia tanto de inglês, aprender mais sobre inglês. Mas no segundo ano, como a gente já tava no nível intermediário, aí ela deu uma dificuldade nas coisas. Aí ela colocou alguns textos pra gente ler em inglês. E o legal é que eram textos relacionados à medicina. Então, tipo, era alguns textos sobre notícias que saíram nos Estados Unidos, de que dormir mais diminui os riscos cardiovasculares, por exemplo. Eu lembro que esse era uma notícia real mesmo que saiu, e ela imprimia as folhas pra gente, a gente lia todo mundo junto, via se todo mundo conseguiu entender, e dentro desses textos falam várias palavras médicas mesmo, né? Então a gente acabava aprendendo muita coisa legal nessas aulas, e no final, era o ano inteiro esse projeto de extensão, e no final do ano você fazia uma prova, e dependendo da nota que você tirasse nessa prova, você via se você passava ou não. Isso dependia da professora, né? Ela via se você faltava muito, se você fazia as atividades, se você participava, tudo isso em junção, ela meio que te passava ou não, né? E, enfim, é um projeto de extensão da minha faculdade, então se você faz o Unimar, aproveita esse projeto, porque é ótimo, você sai como certificado de projeto de extensão. Se eu não me engano, é de 80 horas, então são muitas horas, vale muito a pena, e conta pra residência. Essa questão de contar pra residência é importante, porque tem muitos congressos que eu fui, locais mesmo da faculdade, sabe? Que eu não me arrependo de ter ido, mas que foram importantes pra eu construir horas extracurriculares, porque pra você tem que ter um número certo de horas extracurriculares. Cada faculdade tem um número, né? E na minha faculdade era 250 horas que a gente tinha que cumprir extracurricular. E eu consegui cumprir essas 250 horas nesse ciclo básico, ou seja, no ciclo clínico eu não tenho que me preocupar com as horas extracurriculares. E tem gente que deixa passar essas horas extracurriculares, não participa de nada, não faz nada, e aí chega lá perto do internato, quando precisa de ter essas horas, a pessoa fica desesperada atrás de congresso, atrás de simpósio, atrás de qualquer coisa que possa dar certificado de horas pra essa pessoa. Então, assim, é melhor que você já deixe isso pronto no ciclo básico, entendeu? Já corre atrás das suas horas extracurriculares, já faz tudo aquilo que a faculdade te proporciona. Tudo aquilo que você vê que é uma oportunidade de aprendizado, de você desenvolver habilidades diferentes, sabe? Faz, porque no ciclo básico é o momento exato pra você fazer isso. Uma coisa que eu tenho certeza que foi muito essencial pra mim foi entrar na IFMSA Brasil da minha faculdade.
que é a IFMSA Brasil Unimar, né? Muitas faculdades têm essa instituição, então corre atrás pra ver se a sua faculdade tem, porque se a sua faculdade tiver, você já tem aí, gente, uma oportunidade maravilhosa. A IFMSA Brasil, ela é uma instituição internacional, só que tem os comitês locais, que é, por exemplo, na sua faculdade pode ter, na minha tem. E eles te proporcionam palestras, eles te proporcionam eventos que são importantes para você concluir as suas horas extracurriculares, mas também para você desenvolver outras habilidades, empatia, liderança, trabalho em equipe. Tudo isso a IFMSA te proporciona. Além de que, se você pensa, gente, em intercâmbio, a IFMSA também te proporciona. Eu pensei muito, eu quero muito fazer um intercâmbio na área médica, né? Só que eu pensei muito, será que eu vou fazer no ciclo básico? E eu cheguei à conclusão de que eu não queria fazer no ciclo básico, eu quero esperar eu ter um pouco de noção da clínica pra fazer os estágios, porque os estágios, eles são, sejam eles cirúrgico ou clínico, é clínico cirúrgico, então você tem que ter uma certa noção da clínica, né? Na verdade, não é que tem que ter, mas é legal que tenha. A minha amiga, por exemplo, fez um estágio no ciclo básico, no segundo ano, pra Turquia, e ela fez clínico cirúrgico. Ela viu bastante cirurgia, ela falou que foi muito legal a experiência dela. Então, assim, eu não digo que seja ruim você fazer um intercâmbio no ciclo básico, mas eu decidi que eu vou fazer o meu, e que eu pretendo fazer o meu, na verdade, né, no ciclo clínico. No internato eu não quero nem pensar em intercâmbio. No internato a gente foca no internato, mas no ciclo clínico eu acho que é a oportunidade ótima para fazer intercâmbio. E a IFMSA também te proporciona isso. Gente, no ciclo básico você vai ver anatomia, fisiologia, foca muito em fisiologia, sério. Fisiologia vai ser muito importante pra você em todos os sentidos, porque você precisa entender fisiologia pro ciclo clínico. Como no clínico a gente vê mais doença, as doenças elas são um problema na fisiologia normal do nosso corpo, né? Porque a fisiologia já é algo normal, então aquilo que acontece normal no nosso corpo. Então, você precisa saber o que é normal para depois você ver o que é alterado. Se você não souber o que é normal, como que você vai entender a doença? Então, você precisa saber muito de fisiologia. Então, foca bastante em estudar fisiologia. Se você puder, uma coisa que me ajudou muito, ver vídeo no YouTube. Tem um moço aqui, eu vou deixar o canal do YouTube dele aqui no cantinho pra vocês verem. É um canal maravilhoso que ele explica algumas coisas de fisiologia baseado no Guyton, que é um dos melhores livros de fisiologia, assim, da história. E ele explica de uma maneira mais simples. Óbvio que não é uma maneira mais completa, tá? Eu gosto o que eu fazia de estudo de fisiologia era, eu assistia os vídeos desse moço, fazia um resuminho numa folha mesmo, tipo num papel, e depois eu pegava um outro livro, que não era o Guyton, porque o Guyton, gente, eu tentei, não deu certo, eu não consegui entender ele, porque eu achei a linguagem dele bem difícil em alguns momentos. Eu usei o Guyton, acho que só pra reprodutor, depois não usei mais. E eu peguei um outro livro que chama Princípios da Anatomia e Fisiologia. E nesse livro eu gostei muito porque ele explica de uma maneira mais simples a anatomia e fisiologia. E ele une anatomia e fisiologia, então é bem legal esse livro. E eu assistia os vídeos desse moço e depois eu fazia um resumo no meu tablet, unindo as informações desse livro de princípio de anatomia e fisiologia com as informações do vídeo dele. E eu juntava, via se batia, fechou, montava o meu resumo. A minha faculdade, o método é PBL, então a gente teve que estudar muito para caso, né? Os casos, eu confesso que assim, eu estudei, grande parte dos casos que eu participei, eu vi por meio dos vídeos. Eu só estudava pelo livro quando era pra prova mesmo, porque o tempo de você estudar pro caso era muito curto. Muitas vezes, tipo, a gente abria o caso na segunda-feira e a gente já tinha que fechar ele na quarta ou na quinta. Então, o tempo é muito pequeno pra estudar, de fato, profundamente aquele assunto. Então, eu via o vídeo, fazia um material pra eu conseguir participar na hora das tutorias, porque a gente tem que participar, senão a gente não ganha nota. E depois eu pegava, né, o livro pra estudar, de fato, mesmo aquele assunto. Dicas pra anatomia. Anatomia não tem muita dica porque a anatomia é pura decoreba, né? Tipo, só não deixa pra última hora, porque se você deixar pra última hora, você vai se dar mal. A anatomia você precisa de tempo de antecedência pra estudar, então desde que você receber, eu não sei como que funciona na sua faculdade, mas na minha, a gente recebeu uma folha com todos os acidentes anatômicos que a gente precisava saber e tudo que ia cair na prova tá ali. Então eu e minhas amigas, a gente olhava acidente anatômico por acidente anatômico e tentava procurar na peça. E lá as peças da minha faculdade são peças reais, então não é tudo bonitinho. A gente demorava muitas vezes, tipo, uma aula a gente não conseguia achar todos aqueles acidentes anatômicos que a gente teoricamente teria que achar, sabe? Quando a gente vê no boneco, assim,
é lindo, mas quando a gente vê na vida real, tá rasgado, quebrado, a galera desfia as coisas, os músculos tudo desfiados, você não sabe que músculo que é que músculo, não tem uma delimitação exata, o nome de uma bolinha pequenininha tem um nome, então assim, a anatomia é muita decoreba, não tem muito jeito, além disso que eu tenha pra dar alguma dica pra vocês sobre estudar anatomia. Imuno é uma coisa que a gente começou a estudar no segundo ano e eu gostei muito de estudar imuno, eu achei muito legal. Mas eu não posso falar que é fácil, né? Porque não é fácil, mas era uma matéria que, apesar de ser difícil, eu gostava de estudar, eu achava prazeroso estudar imuno. Talvez pela forma como as professoras abordavam o assunto, tipo, não sei. Mas eu gostava de estudar muito imuno. E o melhor livro de imuno que eu estudei foi o Abas. Abas é muito, muito, muito bom pra imuno. E eu também pegava bastante o Robbins. Então, basicamente foram esses dois livros que eu estudei a faculdade, o ciclo básico inteiro de imuno, Abas e Robbins. E o Robbins, gente, ele é perfeito, sério. Ele é um livro que, tipo assim, vale a pena você comprar ele físico. Porque ele tem as doenças, tem a explicação, ele vale a pena comprar físico. Ele e o Abas eu acho que vale a pena comprar físico. E por enquanto só isso mesmo, porque eu comprei o Atlas físico, eu não usei, sei lá, se eu usei uma vez foi muito. Acho que eu usei só no início da faculdade, uma vez que eu levei, e depois eu nunca mais levei o Atlas. Mas eu não falo que é inútil, porque a minha amiga leva o dela, então a gente acaba usando o dela, que a gente é uma mesa assim, né? E aí fica nós 5, que nós somos um grupo de 5, fica as 5 usando o livro que a minha amiga leva, porque não faz sentido cada uma levar um livro, a gente sempre se baseia em um livro só, que é o que a minha amiga leva, então eu nunca precisei levar o meu Atlas físico, inclusive pretendo vender ele, porque não usei, gente, de verdade, tá lá empoeirando nas minhas coisas, não usei mesmo. Uma coisa muito legal do ciclo básico na minha faculdade também é que a gente já teve contato com os pacientes, sabe? Então, no primeiro ano a gente fez visitas domiciliares e no segundo ano a gente foi pro hospital universitário da minha faculdade. E nas visitas domiciliares a gente fazia uma breve anamnese, mas a gente fez mais genograma ecomapa, a gente fez PTS, fizemos tudo isso dos nossos pacientes. E no segundo ano a gente fez a anamnese e os exames físicos, que foi o que a gente aprendeu na matéria de propedêutica. E assim, inclusive matéria de propedêutica foi uma das mais difíceis também, eu acho, porque propedêutica é pura decoreba. As provas práticas são pura decoreba, não tem jeito. A semiologia, você precisa saber, tipo, ok, exame cardiovascular. Eu tenho que palpar isso, inspecionar isso. Você não pode esquecer um tópico do que tá naquela folha que eles dão, porque senão você perde ponto. Então é muita decoreba propedêutica, é tipo uma anatomia 2. Só que propedêutica tem um raciocínio, sabe? E quando você busca por um raciocínio muito além da decoreba, fica muito mais fácil de você lembrar. O que eu gosto de fazer é, tipo assim, abdominal. Tô olhando o abdômen, o que eu tenho que ver no abdômen? Primeiro, inspeção. O que eu posso ver? Não tem abaulamentos, não tem, sei lá, retração, coloração adequada. Tudo que eu posso ver, eu vou lembrando, eu vou abrindo várias caixinhas na minha cabeça. Aí agora, palpação, vou palpar. Aí você tem que saber que tem um sentido específico, tem uma forma de palpar específica. Palpação superficial, profunda, o que você vê em cada coisa. Na palpação, tumoração, essas coisas, sabe? Quando você vê um raciocínio, quando você tem uma lógica por trás, tudo fica muito mais fácil. Você entende, aprende aquilo muito além de decorar, sabe? Isso foi o que me ajudou muito na matéria de propedêutica, mas não em tudo, porque muita coisa era decoreba mesmo, gente. Enfim, galera, comentei algumas coisas sobre o meu ciclo básico na faculdade, minha experiência foi maravilhosa. O segundo ano, pra mim, foi mais difícil do que o primeiro, mais no sentido de mais conteúdo, sabe? Mas eu não acho que tenha sido um ano, tipo, uau, muito difícil. Tanto que nesse último semestre, eu tava comentando com as minhas amigas, a gente tava super tranquila, super. Não tinha muita coisa pra estudar. Foi um semestre meio estranho, tipo assim, não tinha de fato muita coisa pra estudar. Eu consegui descansar muito, treinei todos os dias, consegui manter a minha vida, sabe? Sem precisar ficar bitolada nos estudos. E no primeiro semestre de 2024, que foi o terceiro período, eu já tava mais bitolada, eu já não conseguia fazer as coisas direito. E no quarto semestre eu acho que, tipo, foi bem mais tranquilo. Mas enfim, gente, essa foi a minha experiência no ciclo básico. Se você tem alguma dúvida com relação ao ciclo básico, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.